Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redes Rituais. Meu nome é Rodrigo Menezes, mestre maçom, filiado ao Grande Oriente do Paraná. Está aqui comigo hoje nosso irmão Leonardo Santana. Não é a primeira vez que eu gravo com o irmão Leonardo, nós estamos aqui nessa batalha faz um tempo, mas hoje vamos tentar fazer o vídeo funcionar de uma forma que seja bacana para vocês e bacana para a gente aqui, para a gente tentar explicar um pouquinho sobre o rito de York, o rito americano. Esse vídeo a gente vai apresentar ele em 3 pedaços distintos, só que a gente não vai gravar ele 3 vezes, então eu vou cortar ele conforme a gente for movimentando o vídeo e vou apresentando para vocês durante as semanas, com um trechinho, um pouquinho de apresentação, e no que aparecer também eu vou colocando algumas imagens para vocês se interarem um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje, tá? Não tem pauta, não tem matériazinha pronta que o Rodrigo fica lendo aqui para vocês, e hoje aqui é do gogó e do conhecimento aqui. Bem-vindo, irmão Leonardo, por favor, se apresente para todo mundo, suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos. Já é tarde agora. Isso não vai fazer diferença para quem estiver assistindo. Eu sou Leonardo Santana. Eu sou grão-mestre de honra da Grande Loja de Pernambuco. Sou grande oficial do Rito de York, no Brasil. Atualmente eu sou grão-mestre adjunto do Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil. Sou o grande generalíssimo da Grande Comanderia de Cavaleiros Templários do Brasil. Sou o grão-mestre adjunto do General Grand Council Cryptic Masons International para a América do Sul no momento, e sou soberano grão-mestre dos graus maçônicos aliados no Brasil. É bem um pouquinho extenso, né? Assim, em resumo, para quem não entende, assim, hoje, em referente ao York, qual que é a tua principal função? Assim, qual a principal administração, o principal cargo mais importante que você está exercendo hoje? No Rito de York é o cargo de grão-mestre geral para a América do Sul do General Grand Council, eu sou grande oficial do Grande Corpo Internacional. Você Sim, é uma forma de administrador ou de consultor dos conselhos locais, nacionais, no caso? Bom, para os conselhos nacionais, eu sou o grão-mestre adjunto, Uhum. né? E pelo menos até agora a anual de Florianópolis. Porque, no caso, o cargo internacional ele serve para dar assistência para os grandes corpos nacionais dentro da América do Sul. Então, assim, o meu trato com os corpos locais, ele se dá dentro do Brasil. No âmbito da América do Sul, eu trato diretamente com os grandes corpos, não com os corpos locais. Entendi. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a ideia era falar um pouquinho do rito de York, o rito americano, e no Brasil a gente tem uma grande confusão, porque se difundiu aqui desde o começo do século XX, a ideia é que o York era o rito praticado pelo GOB, tá? Mas o que você pode falar para nós sobre o início do York simbólico no Brasil, o York americano, o rito realmente praticado pelas Blue Lodges americanas? Certo. Bom, eu tive a experiência de ser iniciado no ritual emulação, lá em 97. E existe uma diferença patente entre os dois rituais, né? O emulação ele é apenas um ritual e um dos rituais que é praticado pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Já o rito de York, como a gente chama aqui, ele é o que se pode chamar de craft degrees, que são os rituais de aprendiz, companheiro e mestre, que são praticados nos Estados Unidos da América. Então, quando esse ritual veio, o ritual emulação veio da Inglaterra para cá, equivocadamente ele foi chamado de York. Nem na Inglaterra ele é conhecido assim. Então ficou sendo chamado de rito de York, e lá nos Estados Unidos existia o rito de York, que não era praticado no Brasil à época. E quando nós recebemos a autorização da Grande Loja de Nova York para traduzir e praticar esses rituais aqui no Brasil, é que se verificou que havia essa excrescência, né, que chamar um ritual de um rito, quando na verdade ele não tinha nada a ver. E só que isso daí já é um assunto basicamente superado, apenas poucas pessoas que são recalcitrantes e mantêm se chamando o ritual emulação de York, mas isso já está bastante superado, inclusive as potências que trabalhavam com ele já reconsideraram essa nomenclatura, mas tudo deveu ser um equívoco, né? Que ao longo do tempo acabou ficando estabelecido, e também agora ao longo do tempo a gente tenta sanar. O mais importante é que esses rituais da Grande Loja de Nova York vieram para tradução e guarda por parte da Coordenadoria do Rito de York no Brasil,
E a Coordenadoria do Rito de York disponibiliza para todas as obediências regulares do Brasil, ou seja, os confederados à CMSB, à Comab e ao próprio Grande Oriente do Brasil, sem custo, sem nada, todo esse material já pronto para uso no simbolismo, para as lojas simbólicas, e principalmente para os irmãos, né, que são regulares, e com um único compromisso: as obediências, né, atendendo ao pedido e à solicitação, e por que não a requisição da Grande Loja de Nova York, as obediências se comprometem a não alterá-lo de modo algum. Ou seja, o rito de York no Brasil é o único que realmente vai funcionar exatamente da mesma forma, independente da obediência, independente do estado onde ele se encontra. Isso é a parte mais interessante. Fala um pouquinho para nós a história, assim, o que a gente lê muito, assim, a história do rito de americano, o craft americano, foram de lojas dos modernos que estavam instalados nos Estados Unidos, com loja dos antigos, ou tradições ou práticas mais antigas irlandesas, que também estavam instaladas nos Estados Unidos, e que se misturaram, prevaleceu muitas das práticas dos antigos, e se criou o craft americano, certo? Mas o que as pessoas não entendem aqui, e eu acho que são dois pontos muito importantes. As pessoas não entendem que esse conceito que nós temos de dar nomenclatura e de achar que as coisas são quadradinhas e redondinhas não funcionam fora daqui. É muito difícil a gente rotular a Blue Lodge como se fosse uma universalidade. Sim. Você falou aqui em padronização de um ritual vindo da Grande Loja de Nova York, mas dentro das próprias grandes lojas americanas não se existe uma padronização de rituais. Os rituais não são diferentes. Algumas práticas diferem. Eles não são totalmente diversos como se fossem ritos diferentes. Mas eles não têm as características totalmente iguais. Não são uniformizados. Como cada estado cresceu de maneira independente dentro de maçonaria, tanto que os grandes corpos eles são bem posteriores ao próprio estabelecimento dos diversos corpos espalhados dentro do estado. Então, por exemplo, com relação ao ritual que veio, né, que era praticado, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, é aquela velha história, né? O que a gente chama de modernos, na verdade, praticavam os rituais mais antigos, e os antigos são os que praticavam o ritual alterado. Né? E com a fusão da Grande Loja Unida da Inglaterra, isso virou uma salada danada, inclusive com aquela história de ter 3 graus, mais o 4º grau, o inefável grau... Só os 3 graus, mais são 4. São 3, mas são 4. Bom, isso tudo foi aquela confusão toda que houve na Inglaterra. Então, assim, de forma bastante resumida, o que aconteceu? Os rituais antigos, que eram dos modernos. Mas vamos falar só dos rituais. Os rituais mais antigos continuaram a ser praticados nos Estados Unidos, independente da reformulação que houve na Inglaterra para a criação da Grande Loja Unida. Então, os rituais de Blue Lodge que se praticam nos Estados Unidos hoje, com influência dos irlandeses e também dos escoceses, eles são os mais antigos que são praticados no mundo. Obviamente, como há pequenas distinções e pequenas características, isso em todos os corpos do York, de um estado para o outro, por uma questão até de padronização dentro do Brasil, foi eleito o ritual da Grande Loja de Nova York para ser trazido para o Brasil e traduzido. Veja, lá fora o ritual é o mesmo. Se você frequenta as lojas, você vai ver que o ritual é o mesmo. Usos e costumes é que são diferentes. Diferentemente do Brasil, como eles fazem tudo de cabeça, você até entende o porquê desses costumes serem tão fortes e de repente tão marcantes. Mas o ritual, efetivamente, é o mesmo. Né? E o ritual que nós trouxemos para o Brasil, ele é basicamente igual dos outros estados nos Estados Unidos. Né? Só realmente são os maneirismos que vão fazer diferença. Ao contrário do que aconteceu com o rito escocês no Brasil, por exemplo, que você tinha 3 obediências regulares, divididas em 27 estados, e no total você chegou a ter quase 81 rituais diferentes do rito escocês no Brasil, né? O que era uma coisa bem... Mas, efetivamente não, mas essencialmente era o mesmo ritual. Né? O que hoje acontece que é importante é você ter um ritual, independente de alterações, porque eu tenho, por exemplo, a gente tem aqui traduzido a introdução do ritual escocês, do Standard, e lá é do Robert Cooper, ele faz uma introdução no ritual e ele fala o seguinte: não existe um ritual escocês padrão. O que existem são práticas que não podem faltar em todas as lojas. Isso. E essas práticas que criam o rito, de certa forma.
E é o que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, cada cidade você tem um rito diferente, um ritual diferente. Isso. O Standard, o Emulation, o Bristol, você tem uma série de rituais. Mas, no fundo, o que não se perde são práticas comuns de todos eles. Isso, O que aconteceu no Brasil, e esse é o grande problema do rito escocês específico, é que a principal modificação que foi disseminada por todo mundo, e que agora o GOB tentou reverter, e algumas potências da Comab tentou reverter, era uma alteração de elementos básicos do rito. Certo? Um rito que era para ser mais simplista e mais voltado à natureza, ele se tornou um rito mais militarizado, mais emborrachado. O que você coloca como característica do rito de York, diferente das práticas francesas, que são mais disseminadas aqui no Brasil? Com relação a essas alterações de ritual, a gente tem um problema sério, né? Porque geralmente quando a pessoa ela não entende o que está ali, ela tende a modificar de forma que ela passe a deter todo o conhecimento a respeito daquilo, e assim vieram todas as alterações. Você vê que pela própria estrutura, né, da maçonaria francesa e da maçonaria anglo-saxônica, a maçonaria anglo-saxônica ela é bem mais simples, ela é bem mais focada na essência, enquanto a maçonaria que veio da França ela é muito mais rebuscada nos seus elementos, né, mais voltada à nobreza, à aristocracia, etc. E com essa diferença você vê uma marcante diferença. É uma marcante diferença. A maçonaria do rito de York, ela é totalmente voltada para a maçonaria, se é que eu posso dizer assim. Aí a gente tem que fazer buscar alguns elementos dos graus superiores de cada um dos ritos. A maçonaria do rito de York, ela começa, eu não vou nem dizer que ela começa na Demolay, muito embora isso seja algo posterior, mas todos os fundamentos você encontra já na Demolay, mas ela começa ali no grau de aprendiz, e ela se estende explicando a maçonaria por si só até a Ilustre Ordem da Cruz Vermelha. Ali você fecha todo o simbolismo, né, todo o conhecimento necessário para a maçonaria de forma encadeada, muito embora não cronologicamente sequencial. Né? Os graus eles fazem flashbacks, eles vão e voltam. Já no rito escocês, por exemplo, quando você sai do simbolismo, você vê que é tudo o conhecimento é muito voltado, tem coisas mais esotéricas, outras de cunho moral, outras com fulcro na Bíblia, outras com fulcro em história, etc. E isso acaba se refletindo dentro do simbolismo. Esse que é o grande ponto. No rito de York, nós somos completamente encerrados dentro do que é maçonaria. Então, sem entrar em elementos específicos dos rituais de iniciação, você não tem... Como é que eu vou te dizer? Esoterismos, você não tem... não vou chamar de contaminação porque é muito pesado, mas você não tem elementos estranhos à prática maçônica, às ordens de cantaria, sabe, ao que está previsto nos landmarks e, obviamente, com fundamento naquilo que está no livro da lei. Então, a principal característica do rito de York no simbolismo é essa. É extremamente fechado dentro da maçonaria em si, né? Com todos os seus conhecimentos inerentes às ordens de construção, etc. Já os outros ritos têm muitos elementos externos, né, que influenciam diretamente, até por conta dos graus superiores. Mas a principal característica é essa. Então, de certa forma, ele é um rito que ele tenta se limitar um pouco mais à parte operacional, à parte operativa mais antiga, e recebendo as influências que receberam no século XVII, século XVIII, quanto a uma filosofia um pouco mais do homem melhorado, de uma escola de moral, quer dizer, de certa forma, aquele princípio criador que foi buscado lá em 1600, com a origem dos templários, que apareceu depois em uma série de outros manuscritos abertos, dizendo que a maçonaria veio da ordem do templo, procurando uma nobreza, uma realeza. Na realidade, ela foi trazida para dentro da ordem, mas se manteve de uma forma de tentar melhorar o homem dentro de um patamar moral, de um patamar de sociedade, ainda tentando manter alguns elementos, os elementos principais operativos, o que fugia um pouco mais das ordens francesas, que são um pouco mais abertas e aceitaram um pouco mais as modificações, deixando que os dois primeiros graus, de certa forma, ficassem um pouquinho mais enxutos.
Você pode considerar dessa forma. A gente tem que levar em consideração que, além disso tudo, o que mais permeou na parte da construção do caráter da maçonaria anglo-saxônica, principalmente nos Estados Unidos, da maçonaria europeia, eu estou incluindo Inglaterra e França, etc., né, os demais países de lá, é o caráter da democracia. Né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos da América foram o primeiro país a adotar o presidencialismo, né, um modelo mais democrático, e principalmente foi a própria maçonaria quem modelou o sistema que a gente conhece hoje por Estados Unidos da América. Né? Os pais fundadores eram, em sua maioria, todos franco-maçons, e os valores da maçonaria permearam toda a construção daquela nação. Então, isso tudo é reflexo. Né? A maçonaria americana ela é muito dentro da Bíblia, por exemplo, dentro do conhecimento, Velho Testamento principalmente, Velho Testamento, enquanto que a maçonaria europeia, por ser mais aristocrática, está fundamentada em outras coisas, como você falou, foi mais permeada. Os próprios elementos, lá a igualdade se dava elevando todos os homens à nobreza, enquanto nos Estados Unidos você trazia todos os homens ao nível, né, ao mesmo nível, que não tinha nada a ver com a nobreza. Então, elementos que na maçonaria do rito escocês, do rito adoniramita, que é a espada, por exemplo, que são característicos da nobreza do século XVIII, do século XIX, você não vai encontrar na maçonaria americana. E isso fechando aquele sistema, né? Enquanto a gente está falando de maçonaria irâmica, vamos colocar assim. A partir daí você tem as ordens de cavalaria, que estão na maçonaria, mas não são necessariamente cavalaria, não são necessariamente maçonaria. E isso se torna bastante visível, enquanto que nos ritos europeus isso fica muito mesclado. Né? Você falando no final, né, da escada, lá na ordem dos cavaleiros do templo, ou nos consistórios do rito escocês, você vê que, embora a gente esteja falando de cavaleiros templários, existe uma diferença bastante marcante entre a abordagem do assunto, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas a abordagem do assunto, do mesmo assunto, ela é completamente distinta. Tá, eu vejo assim, a principal prática, hoje o rito de York está em quase todo o país, certo? Isso. Nos graus simbólicos, né? E a principal vantagem, e eu recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de ir visitar, principalmente na passagem para o grau de mestre, na elevação, né? A gente aqui está acostumado a chamar de outra forma, mas na elevação ao grau de mestre, principalmente na elevação, porque ele mistura um pouquinho do início dos graus superiores do rito escocês, ele estica um pouquinho a lenda ali, que a gente vai explorar lá pelo grau 9 do rito escocês, a gente passa um pouquinho ali na elevação do grau de mestre de York, mas a encenação é algo muito, muito gratificante de participar, de ver, de vivenciar. Assim, dizer que é melhor eu acho complexo, porque o melhor é sempre bom para quem não está fazendo, né? A grama do vizinho é sempre mais bacana. Existe um movimento até nos Estados Unidos querendo restaurar coisas que a gente tem aqui no Brasil, menos prática teatral e mais leitura, e a gente aqui querendo alterar os nossos rituais para algo mais teatralizado. Quer dizer, a gente sempre quer o que não tem, mas a vivência de você estar num ritual que encena um pouco mais, ela chama um pouco a atenção, ela te dá um susto no momento, você não está esperando, a gente não está acostumado com aquilo. Esse é o chamado psicodrama, né? Na maçonaria você precisa do psicodrama para ela poder funcionar. A estrutura, né, o impacto do psicodrama é exatamente esse, independente do que está sendo dito, né, e absorvido e intelectualizado. Por exemplo, quando você assiste o catecismo, né, como a gente chama o catecismo, perguntas, respostas, etc. Você intelectualiza aquilo. Mas quando você assiste aquilo, por exemplo, eu recomendo que todo cavaleiro templário do rito de York, ou todo cavaleiro Kadosh, que é o grau 30 do rito escocês e do rito adoniramita, vão assistir uma elevação num capítulo do Demolei. Porque isso é de fundamental importância, porque o psicodrama está todo ali. Né? Você entende exatamente o que foi que aconteceu. Então, existe o elemento do psicodrama, que é a teatralização, e existe o elemento do catecismo. Cada uma vai falar por um aspecto diferente da sua apreensão. Um vai falar diretamente para o seu intelecto e o outro vai falar diretamente para a sua emoção. Veja, não existe rito melhor do que o outro. Eu fiz o rito escocês, rito adoniramita, rito de York, fui do moderno. Então, assim, não existe um rito melhor. Eles são completamente
perfeitamente complementares. Agora, rito escocês, rito adoniramita, com o rito de York, quando você fecha a maçonaria irâmica dentro do rito de York e vai fazer os graus superiores dos outros ritos, que é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Rito de York é a partir do mestre de marca e rito escocês é a partir do grau 4. O simbolismo é todo igual para todos, né? Com raríssimas exceções em alguns estados americanos que tem uma lojinha, sabe, que pratica um ritual antigo, etc. Mas, fora isso, o simbolismo é igual para todos. Então, quando você faz os graus de um lado, né, que é aquela imagem bem interessante que eles têm, né, de um lado o rito de York, do outro lado o rito escocês, e até o João Guilherme escreveu o nosso lado da escada, né, que é bem legal. Esse livro eu até recomendo bastante, porque ele abre esse leque. Realmente não existe rito melhor do que o outro, você está completamente certo. Os ritos são perfeitamente complementares e não existe concorrência, é isso que algumas pessoas não entendem, né? Não tem por que a gente concorrer. O fato de eu ser grande oficial e trabalhar mais pelo rito de York não me impediu de fazer os graus do rito adoniramita do escocês. Muito pelo contrário, eu gostei muito de fazer. Então eu sempre incentivo isso. Vou fazer uma pergunta para você pegadinha agora, que isso é bacana, né? Eu sempre gosto de colocar essas pegadinhas. O rito de York, ele começa na loja simbólica ou ele começa no mestre de marca para frente? O rito de York começa no mestre de marca, assim como o rito escocês começa no mestre secreto. Você acha certo a classificação da loja simbólica como rito de York também, ou deveria ser um rito americano, por exemplo? Olha, foi como eu falei, existem diferenças muito pequenas dentro dos estados. Inclusive os graus, por exemplo, na maçonaria críptica, os estados praticam de forma bastante distinta até. Né? Em alguns estados existe o super excelente mestre, no outro não existe. Alguns estados não praticam e assim vai. Então, mesmo lá existem essas discrepâncias que agora a gente está começando a ajustar, inclusive lá, né? Para poder dar acerto e todo mundo falar exatamente a mesma língua, pelo menos, ou o mais próximo possível disso. Mas no Brasil, até por conta dessa distinção que existe, veja, só no Brasil é que são praticados ritos, rito escocês no simbolismo, rito adoniramita no simbolismo. O rito adoniramita, inclusive, só existe no Brasil hoje. Em qualquer outro lugar do mundo ele está extinto e é considerado defunto pelo College of Rites. Então ele só é praticado no Brasil. Então, para não haver uma confusão de você chamar de maçonaria azul ou maçonaria simbólica, para não confundir esse espaço, embora, agora é que vem a pegadinha, embora nos Estados Unidos você chame de Craft Degrees ou Blue Lodge ou qualquer coisa que não esteja diretamente atrelada a um rito, aqui no Brasil, para você fazer uma distinção, para você não chamar de rito americano, a gente chama de rito York americano, porque foi o caminho que esse ritual fez para chegar no Brasil. Né? Veio através da coordenadoria do rito de York. Então, não está certo, se é que eu posso chamar de certo, mas... Tá certo. Não tá certo, mas tá certo. Não tá errado porque, assim, ele pode dizer, ele não é filho do rito de York, porque ele não é rito de York, também não é escocês, não é nada. Ele é ritos do simbolismo. É que lá eles só fazem isso. É uma prática diferente que dá suporte ao rito, certo? Porque tem uma coisa interessante nesse ponto. Quando você entende que a Ordem de Molay, os rituais da Ordem de Molay saíram dos rituais da Cavalaria Templária, né? E ela vem se costurando lá no grau iniciático da Demolay, até você chegar no grau templário, quando você tenta fazer qualquer outro rito, e esse foi um dos problemas da grande evasão de Demolay dentro da maçonaria, porque eles saíram de um sistema, a gente nem sabia que era rito de York, eu faço parte dessa geração, eles saíram de um sistema e entraram no rito escocês ou nos outros ritos que eram praticados aqui, e isso criou impacto, porque você vem num determinado ritmo e perdeu esse ritmo. Ele modificou completamente esse ritmo. Quando você vai para uma loja do rito de York simbólica, o ritmo ele continua o mesmo, porque existe uma sequência lógica de eventos e fatos que fazem com que você saia do capítulo do Molay, entre numa loja simbólica e já passe para o mestre de marca e aí feche o teu sistema lá em cima. Realmente preparado, né? Preparado realmente para entrar na maçonaria e seguir teu caminho.
Qual que é o trabalho da coordenadoria do rito de York hoje com as potências nacionais? A coordenadoria, a partir do momento em que os rituais da Grande Loja de Nova York ficaram sob a guarda, veja, eles só estão sob a guarda, nós não impomos a utilização, nós não fundamos loja nem nada. A obediência regular que desejar trabalhar com esses rituais, ela terá esses rituais fornecidos única e exclusivamente mediante o compromisso de não alterá-los. E veja, não é um compromisso com a gente, não. É um compromisso com a dona dos rituais patenteados, que é a Grande Loja de Nova York. Isso tem que ficar pacífico, porque houve obediências que se acharam no direito de dizer: quero trabalhar com esse ritual e, como eu sou uma potência simbólica, eu tenho o direito de modificá-los a minha própria vontade. Poxa, me desculpa, mas não é não. Assim, a Grande Loja de Nova York só cedeu com esse compromisso. A gente só está resguardando, sabe? O importante, então, em resumo, a potência que tiver interesse, vocês estão abertos, não para impor, mas para fornecer um material que precisa ser preservado. Isso. Mas também não é uma obrigação, a potência tem a oportunidade de trabalhar com o rito de York e criar o seu ritual, por mais que invente um ritual, mas que quiser pegar um ritual da internet e inventar e traduzir, é uma escolha deles, infelizmente é uma escolha deles, mas vocês estão de braços abertos para quem quiser vir e pedir um auxílio, pedir um acompanhamento, uma instrução, vocês estão fornecendo material ou instrução ou uma explicação necessária para a correta prática, né? Inclusive, agora há pouco tempo houve em Nova York, eles fizeram um evento para disseminar exatamente as práticas adequadas e corretas do ritual que eles praticam. Uhum. Então, o ritual, inclusive, foi traduzido simultaneamente em português, italiano, árabe e espanhol, que são os outros países que praticam esse ritual. Veja, o que acontece com o Grande Oriente do Brasil, por obra e graça do grão-mestre geral, ele simplesmente falou que não vai trabalhar com o rito de York. Ué, tudo bem, ele é o grão-mestre, se ele não quer trabalhar, ele não trabalha. Se ele quiser inventar, aí é aquele negócio, né? Boa sorte. Seja mais um no Brasil inventando ritual. É bem característico, de certa forma. Né? Que, infelizmente, foi um problema que houve com o rito escocês. Cada obediência achava por fazer as alterações que quisesse no ritual, e a partir do momento que você perde... veja, é o que a gente estava conversando antes, alterar determinados elementos por conta de usos e costumes é uma coisa. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo dos séculos. A maçonaria tem 3 séculos. Agora, você alterar a sua mera conveniência, você, querendo ou não, sempre vai cometer o esdrúxulo ato de deturpar a essência. Quando você deturpa a essência, acabou. Então, muito embora a maçonaria seja uma ordem completamente progressista, ela também é tradicionalista, principalmente no resguardo dos seus rituais. E a grande bandeira que o rito de York carrega é exatamente isso. Muito embora nós sejamos o rito mais moderno praticado no Brasil, nós temos os rituais mais antigos praticados no mundo. Então, sabe, é uma responsabilidade muito grande. Manter o ritual o mais puro possível, o mais dentro da essência, conforme ele foi planejado, né, para funcionar, não tem preço, não tem preço. Algumas pessoas vão falar assim, não, mas na Inglaterra também se fazem os mesmos graus. Não, desculpa. Nos Estados Unidos eles são completamente encadeados, né, o rito americano, vamos colocar dessa forma, o rito de York, ele é completamente encadeado para ter uma lógica do princípio ao fim. Para você chegar, por exemplo, no seu grau de super excelente mestre e falar assim, caramba, entendi. Para você entender que na maçonaria críptica é onde o grande segredo da maçonaria ficou preservado. No Real Arco é onde esse grande segredo foi reencontrado. E no grau de mestre, se você não ficar decepcionado por ter descoberto que tudo isso foi perdido e você não recebeu, é porque você não entendeu o seu grau de mestre. Sabe? Então, no rito de York, isso tudo fica muito bem esclarecido. Sabe? É patente. É patente. Então, qualquer coisa que você invente a partir daí, sabe, colocando elementos externos, ou porque você ouviu falar, ou igual uma loja que eu vi certa vez, que o sujeito abria, o venerável mestre, ele abria. Pô, eu não tenho nada contra a Umbanda, mas muito pelo contrário, eu gosto, até acho bem interessante. Mas o sujeito abria
evocando os caboclos preto velho. Eu falei, meu Deus. Grande Sim, salada. Grande, Augusto existe espaço, respeitável, veloz, simbólica, grande salada. É muito bom. Meus existe irmãos, nós vamos ficar aqui. Esse é o vídeo simbólico. O irmão Leonardo vai ficar aí. Eu não vou nem abrir palavra para ele se manifestar as alegações finais dele aqui. E eu sempre reforço: as manifestações colocadas nesse vídeo são opiniões pessoais, minha, do Leonardo, não refletem o entendimento de nenhum grupo ou de nenhuma potência ou corpo superior de forma alguma. Se você gostou do vídeo, clique aqui no joinha, comente, a gente adora os comentários, agora as perguntas, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Obrigado.